bom? Tá gravando, né? Bom. Boa noite, rapaziada. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, né, de Química na expansão. E nós vamos aí dar continuidade ao que viemos, né, estudando anteriormente. Deixa eu ver aqui com vocês. Tá aqui. Bom, estamos na aula de número 6, né? Deixa eu ver se tá gravando aqui. Tá gravando sim. Bom, é o seguinte, gente. Construindo uma pilha ou bateria será uma aula um pouco mais prática, né? Então vamos lá. Nosso conteúdo: pilha e bateria. Objetivos: investigar o funcionamento de pilhas e baterias, realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o seu funcionamento. Então olha lá. Pilha de limão. Será que a gente consegue fazer uma pilha? Imagina que vocês estão no meio de uma expedição científica em uma floresta densa e remota. Após um longo dia de coleta de dados, seu equipamento eletrônico, essencial para registrar informações vitais, está ficando sem energia. Infelizmente, você não tem acesso a nenhuma ferramenta de energia convencional. Porém, entre os seus suprimentos, vocês encontraram algumas frutas e metais diversos. Será possível encontrar uma solução? Assista ao vídeo. Vamos lá ver o vídeo, né? Deixa eu colocar aqui. Elétrica. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês a fazer uma limonada suíça. Não, brincadeira. Vou ensinar vocês a ligar uma calculadora usando limões. Vamos lá, pessoal. Pessoal, para realizar essa experiência de ligar uma calculadora com 2 limões, eu vou precisar de 2 limões. Eu fiz aqui alguns cabinhos com jacarezinho que eu vou precisar para poder conectar os cabos. 2 moedas de 5 centavos, tem que ser de 5 centavos porque ela é feita de cobre ou algum outro material que seja feito de cobre. 2 parafusos zincados, e aí tem que ser ou parafuso zincado a alguma peça metálica condutora que seja zincada ou seja feita de zinco. Uma calculadora comum que é alimentada por uma pilha simples. Vou usar um multímetro só para a gente fazer um teste e mostrar a tensão que essa pilha de limão vai fornecer para a gente. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o limão, vou parafusar o parafuso, vou colocar o parafuso, ok? Enfiei lá o parafuso, deixar a cabecinha do parafuso para fora. E do outro lado aqui do limão, vou usar um estilete aqui e vou fazer um pequeno rasguinho. Pode ser uma faquinha, tomar bastante cuidado com isso aí. E eu vou enfiar minha moeda de 5 centavos aqui. Então o que eu tenho aqui, pessoal? É uma célula de energia de cobre, zinco e uma solução ácida que no caso é o limão. Ok? Vocês podem ver que isso aqui praticamente já virou uma pilha. Melhor, já virou uma pilha. Vou colocar o multímetro aqui e vou fazer um teste para vocês verem. Vou conectar a ponta de prova vermelha no cobre, eu já sei que o cobre vai ser o positivo. E a ponta de prova preta eu vou colocar no zinco. O zinco vai ser o polo negativo da minha pilha, ok? E vou ligar o meu multímetro na escala de tensão. Vou colocar aqui em 2 volts, olha lá. Eu tenho 1.03 volts, sendo o cobre o positivo e o zinco o negativo. Para mim poder ligar a calculadora eu vou precisar de no mínimo 2 limões, então vou ter que ligar eles em série. Para isso eu já preparei um outro limão aqui, na tela vai aparecer para vocês. Eu já fiz um vídeo mostrando sobre ligações de fontes em série em paralelo, associação de fontes. Também fiz uma experiência parecida, só que usando uma forminha de gelo. Pessoal, para ligar em série eu vou pegar o lado do cobre aqui do limão, vou colocar um cabinho aqui, ó, conectado próximo aqui, bem próximo ao cobre, e vou colocar do lado aqui do parafuso de zinco, encostado no parafuso de zinco. Então, pessoal, após eu ter inserido o cabo aqui fazendo a ligação em série, né? Então eu vou pegar um cabo e conectar ele encostado no zinco de um lado e encostado no cobre do outro. E aí eu vou ter um polo positivo e um polo negativo aqui da minha associação, que eu vou poder conectar aqui os cabos para minha calculadora. Na minha calculadora, pessoal, a única modificação que eu fiz nela é que eu soldei 2 cabos, um no positivo e um no negativo, para facilitar a conexão. Vocês podem ver aqui que ele está sem pilha, ok? Quando eu tento ligar a minha calculadora, não
consigo ligar minha calculadora, porque ele não tem fonte de tensão para ligar essa calculadora. O que vai fazer essa fonte de tensão vai ser a nossa pilha de limões. Então eu vou pegar um cabo, conectar no cobre, esse cabo vermelho aqui que vai ser o positivo, e vou conectar aqui no cabo laranja, que lá dentro da minha calculadora eu soldei no cabo positivo da calculadora. E aqui no zinco eu vou pegar um cabo preto, conectar aqui com jacaré. E a outra ponta eu vou conectar no cabo preto. E aí a minha calculadora ela liga. Então eu vou ter ali tensão suficiente para acionar a minha calculadora. Posso fazer minhas contas aí, ó, 1 mais 2 igual a 3. 8 vezes 8, ok? Então, pessoal, essa associação, ela me deu tensão suficiente para mim poder acionar a minha calculadora. Vou conectar isso no multímetro e vamos ver qual que é a tensão que eu obtive aqui. Então aqui, pessoal, no meu multímetro, vou conectar a ponta de prova preta no comum, a ponta de prova vermelha. E aí, quando eu ligo na escala de tensão, tem ali 1.651 volts, uma tensão que é suficiente para poder acionar uma calculadora. Por que que isso acontece, pessoal? O zinco, ele tem um excesso, né? Ele tem um potencial de elétrons que ele consegue doar para o cobre, que tem uma falta de elétron. Então o zinco ele serve como anodo e o cobre serve como catodo. Quando um tem excesso e o outro tem falta, se eu conectar esse sistema através de um cabo e eu tiver um líquido, né, ácido, que vai fazer essa reação química acontecer, eu vou ter desprendimento de elétrons do zinco para o recebimento de elétrons no cobre, ok? Esse processo, que é um processo que a gente chama em química de oxirredução, onde o zinco oxida e perde elétrons e o cobre reduz e ganha elétrons, isso gera uma diferença de potencial. O zinco ele tem um potencial de doar elétrons e o cobre tem um potencial de receber. Quando eu tenho essa diferença, eu consigo fazer com que o elétron circule e aí eu tenho uma corrente elétrica. Tendo uma corrente elétrica com uma diferença de potencial que seja suficiente para acionar uma carga, né, no caso aqui 1,5 volts é suficiente para acionar a carga de uma calculadora, eu consigo fazer com que essa calculadora funcione. Esse é um processo químico que envolve eletricidade também. E se tiver gostado desse vídeo, Bom, gente, estamos de volta, né? Vocês viram o vídeo aí. Parei um pouco a gravação para o vídeo rodar, né? Deixa eu ver se tá rodando aqui ainda. Tá rodando aqui ainda. Bom, então vocês viram, né? O cara fez a pilha funcionar usando o limão. E agora você sabe, né? Que tem como fazer isso utilizando o limãozinho aí. E vocês viram, né? O que eu expliquei para vocês na última aula. Ele utilizou do ácido, né, que tem no limão, como solução ali, e colocou o cobre e o zinco, né, e aí o zinco passou seus elétrons para o cobre, né, tem um potencial de redução de passar os seus elétrons maior, e o cobre recebeu e essa eletricidade aí foi utilizada pela calculadora, tá? Bom, então para começar vocês podem fazer grupos de 4 ou 5 e investigar essa situação problema. Bom, em conversa com o professor de Química, ele mencionou que é possível construir pilhas e baterias utilizando materiais comuns do dia a dia, como limões, batatas e esponjas de aço. Com base em seu aprendizado sobre pilhas e baterias, você tem o desafio de construir uma pilha improvisada que possa fornecer energia suficiente para recarregar o equipamento e salvar os dados coletados. Será que é possível salvar os dados de expedição? Então vamos lá, você vai precisar do quê? Limões, moedas de 5 centavos, porque elas são de cobre, né? Parafusos zincados, fios de cobre e uma calculadora sem pilha. Vai fazer 2 pequenos cortes dos limões. Inserir a moeda e o parafuso, marcando uma distância de aproximadamente 2 dedos. A gente vai repetir o mesmo processo no outro limão, produzindo assim 2 limões. Descasque as extremidades do fio e conecte uma das pontas com a moeda, deixando a outra ponta livre. Descasque as extremidades de um segundo fio e conecte uma de suas pontas com o parafuso de zinco, deixando a outra ponta livre. Utilizando o terceiro fio, conecte uma das extremidades com a moeda.
e a outra com o parafuso. A estrutura deve ficar conforme a ilustração ao lado. Ligue os fios soltos na calculadora e verifique se ela liga. Começa com o voltímetro DDP, né? Diferença de potencial dessa pilha. Registre as observações do experimento no seu caderno. Olha só, gente. Dados dos potenciais de redução a seguir, determine. E é para responder, né? Zinco mais 2 elétrons, o potencial de redução 0,76, menos 0,76, né? Perdão. Hidrogênio mais 2 elétrons, potencial 0. E o cobre mais 2 elétrons, potencial mais 0,34. Vocês responderam essas questões, tá? Pausem o vídeo, por favor, para responder. Eu já vou corrigi-las, lembrando tudo feito à mão, tá ok? Bom, né? Então qual que é o polo positivo e o negativo da pilha? O positivo é o do cobre, ele não vai reagir, ele está inerte. E o negativo é o do zinco. Quais espécies sofrem oxidação e redução? Você pode ver aqui, ó. Quem está sofrendo oxidação vai ser o cobre. E quem sofre redução são os átomos de hidrogênio, né? O potencial dele ali está propício, né? Do ácido cítrico. Reação global. O cobre mais 2 hidrogênio transforma-se aí no cobre mais hidrogênio molecular, né? O cobre aí que vai ser oxidado. Perdão, o zinco. Qual é a diferença de potencial, né, dessa pilha? Sabe que o ΔE, a gente pega a redução maior menos o menor, né? Então a maior é o 0, que é do ácido, né, cítrico, menos o 0, menos o 0,76, né? Negativo com negativo e positivo, a DDP dá mais, né, positivo 0,76 volts. Qual a voltagem da pilha do limão? Aí você tem que ver na sua pilha que você fez aí, né? Por que foi necessário utilizar duas pilhas? Bom, gente, a calculadora tem uma voltagem mínima de funcionamento. Por isso teve que ligar os dois limões em série para eles fornecerem aí a voltagem necessária, né, a tensão necessária para a calculadora funcionar. Aqui tem um exercício, na prática. O arranjo experimental mostrado na imagem ao lado representa uma célula eletroquímica, ou seja, uma pilha usada na obtenção do potencial padrão de redução, né, o exemplo de semi-reações. Adotando-se o potencial padrão, né, como 0 volts para o eletrodo do hidrogênio, atribui-se o positivo para o metal que reduz diante do hidrogênio e o negativo para o metal que oxida, né? A substituição do cobre por outro metal, se a gente substituir o cobre por outro metal no arranjo experimental, gera um potencial de 0,44 volts positivos e o fluxo de elétrons em vértices de M para o eletrodo de hidrogênio. De acordo com as informações, uma pilha formada pelo metal M e pelo metal cobre produz um potencial de... Vai inverter, né, gente? Pause o vídeo, tentem fazer, senão acompanhe a resolução comigo. Então olha lá, ó. O positivo para o metal que reduz diante do hidrogênio e o negativo para o que oxida, né? Então você pode ver, ó, que o M ele vai ser o que oxida, ele vai estar negativo. O H que reduz é o neutro e o cobre é o que, né, reduz aí. Ah lá, oxidação, o anodo, o M, e a reação do cátodo que vai ser reduzido, o cobre, né? Então, ó, a maior menos a menor. A maior vai ser, né, o 0,34 menos o 0,44, né? Esses dois metais aí vai dar um potencial de 0,78, né? E o cobre passa a ser agora, como eu tenho um potencial maior que o dele, passa a ser o cátodo, não mais o ânodo, certo? A gente substituiu por outro metal M aqui, que teria 0,44 de potencial de redução. O cobre tem um potencial menor, então ele que seria oxidado, né? Ele que ia sofrer oxidação. O outro foi reduzido, a gente tirou aqui a diferença de potencial, né? Chegamos aí. A nossa estimativa. Está gravando aqui? Está gravando. Então vamos lá. Utilizando o conhecimento construído nesta aula, eu faço uma estimativa de quantas pilhas de cobre e prata seriam necessárias para ligar a calculadora, né? Então vocês vão ter que fazer essa estimativa utilizando as reações aí, faz uma reação global, né? A prata mais o elétron tem um potencial de 0,80 de redução e o cobre um potencial de 0,34. Então quem vai ser reduzido
é a prata, quem vai ser oxidado é o cobre, tá? Faça uma estimativa aí de quantas pilhas seriam necessárias para fazer funcionar a calculadorinha aí. Vou corrigir isso com vocês durante a aula presencial, tá? Vocês têm esse restante de aula, uns 20 minutinhos para resolver os exercícios, foram bastante, né? Para fazer as práticas, e eu dou continuidade na aula que vem, tá? Hoje a gente investigou o funcionamento das pilhas e baterias e fizemos previsões qualitativas e quantitativas de seu funcionamento. Vejo vocês na aula presencial. Bom, tá gravando, né? Bom. Boa noite, rapaziada. Tudo bem com vocês? Após um longo dia de coleta de dados, seu equipamento eletrônico assista ao vídeo. Vamos lá. Bom, gente, estamos de volta.